e em nenhum outro há salvação. 18ª Consciência Cristã. Em nenhum outro há salvação. Campina Grande, na Paraíba, vai sediar de 4 a 9 de fevereiro de 2016, no Parque do Povo, um dos principais eventos da agenda evangélica brasileira. 18ª Consciência Cristã. Plenárias, seminários e painéis com expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu olho para a realidade da igreja de hoje e olho para esse texto e penso que há algumas coisas com as quais nós não podemos nos conformar. E aí vem, portanto, o meu inconformismo com a igreja de hoje. E eu quero colocar essas questões de modo bem prático, de modo bem objetivo para a nossa meditação nessa noite. E a primeira questão que eu chamo a atenção é para que não nos conformemos com uma igreja sem missão. Nós não podemos nos conformar com uma igreja sem missão. A igreja que não tem missão, ela não justifica a sua existência aqui na terra. Se era para não ter missão, no dia em que o Senhor nos salvasse, no mesmo dia, Ele já nos conduziria para o céu. Porque se era para cultuar somente, lá no céu a gente cultuaria melhor. Se era simplesmente para estar diante de Deus, lá nos céus, nós estaríamos desfrutando dessa glória plena. Então qual é o motivo pelo qual o Senhor nos salva e nos deixa aqui? É porque nós temos uma missão para cumprir. O versículo de número 13, que nós lemos nessa noite, diz: indo Jesus os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Assim sendo, é que eu olho para esse texto e acho profundamente sugestivo que Jesus esteja dizendo que vai fundar uma igreja exatamente enquanto Ele está indo. E a grande pergunta é: para onde nós estamos indo? E se estamos indo a algum lugar, o que é que nós estamos fazendo? Se estamos pregando, o que estamos pregando? Se estamos pregando, com que motivação estamos pregando? Se queremos que a igreja cresça, para que ela tem que crescer? Nada justifica nada. Se o objetivo da missão não for a glória de Deus, não for trazer pecadores das trevas para o reino de luz. O maior engodo que se criou na igreja brasileira é afirmar que o céu é na terra. Não há nenhum texto na Bíblia que Deus prometa que a glória vai ser aqui, porque toda glória aqui é passageira, a glória é eterna. Deus não nos prometeu uma vida fácil aqui na terra, mas Ele disse que nós teríamos perseguições e que teríamos aflições,
mas que nem por isso nós deveríamos desanimar, porque aquele que nos chamou e que vai adiante de nós, ele venceu o mundo, e vencer o mundo é viver pela fé, é crendo nas coisas que se vê nem que se sente, mas naquelas que são eternas. Portanto, nós somos chamados para viver uma missão que tenha como propósito pregar essas coisas, confrontar o pecado dessa geração e promover a glória de Deus. A glória de Deus. Em segundo lugar, eu olho para esse texto e percebo que há uma segunda coisa com a qual nós não podemos nos conformar quando estamos falando da igreja de hoje. Nós não podemos nos conformar com uma igreja sem confissão. Se nós não podemos nos conformar com uma igreja sem missão, nós não podemos nos conformar com uma igreja sem confissão. Até porque de nada adianta uma igreja ter missão se não tiver confissão. O que estou dizendo é que de nada adianta a gente sair por aí para pregar se não tiver o que pregar e se não souber o que vamos pregar, e se aquilo que estamos pregando não diz respeito às Escrituras. E eu não estou falando aqui que uma igreja confessional necessariamente ela tem que seguir uma daquelas confissões do século XVI, do século XVII. Não é isso. O que eu estou dizendo é que aquilo que a igreja crê precisa ficar claro. A igreja precisa dar razão à sua fé. Por que é que nós cremos? Quem é Jesus? O que é salvação? Qual é a confissão da igreja? O que é que a igreja tem para declarar para essa geração? Meus irmãos, há um analfabetismo bíblico nessa geração. Há uma crise de doutrina e de teologia, porque nós estamos alheios e alienados. Nós não nos interessamos mais pelas coisas dos céus. Mas hoje nós precisamos aprender com Pedro que a igreja tem que ter confissão. No meio das muitas colocações, no meio das muitas devagações, no meio das muitas de filosofias, alguém tem que dizer quem Jesus é. E Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso, a igreja precisa pregar Cristo. Uma das coisas que mais se faz hoje é pregar o Velho Testamento, mas alegoricamente, convenientemente. Nós precisamos pregar a Cristo. E quando eu vou para o capítulo 8 de Atos, verso 4 e 5, eu encontro ali alguma coisa muito interessante. Eu encontro ali que o povo da dispersão, que saíram de Jerusalém e foram dispersos por outros lugares, eles faziam três coisas. A primeira coisa que eles faziam é que eles pregavam. Mas o texto diz que, em segundo lugar, que eles pregavam a palavra. E o texto diz, em terceiro lugar, que eles anunciavam Cristo. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Quem prega, que pregue a palavra. Mas quem prega a palavra, que anuncie Cristo. Se em primeiro lugar nós não podemos admitir uma igreja sem missão, se em segundo lugar nós não podemos nos conformar com uma igreja sem confissão, em terceiro lugar nós não podemos nos conformar com uma igreja sem revelação. E aí eu chamo para o versículo de número 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E para a igreja fazer as coisas de acordo com o céu, a igreja precisa estar de acordo com a revelação que veio do céu. Isso significa dizer que quando a igreja faz as coisas aqui, ela faz em nome de Deus. E quando Deus fala através da igreja, porque ela está em harmonia com Deus. E quando é que a igreja tem harmonia para agir com as chaves do reino? É quando a igreja tem missão, é quando a igreja tem confissão, e é quando a igreja tem revelação.
Porque se a igreja anda de acordo com a revelação, se a igreja confessa essa revelação, e se a igreja cumpre a sua missão, ela tem autoridade diante do inferno, diante da terra, diante dos que creem, diante dos que não creem, porque a autoridade da igreja vem de Deus. Agora preste atenção, eu quero concluir dizendo que aqui tem basicamente 3 visões. Tem o modo como o mundo vê Cristo, como a igreja vê Cristo e como Cristo vê a igreja. O mundo vê Cristo de maneira equivocada. A verdadeira igreja vê Cristo a partir da revelação de Deus. E Cristo vê a igreja como alguma coisa que Ele edificou e que tem autoridade sobre a terra e sobre o inferno. Então, que a nossa visão de Cristo não seja do mundo. Porque se a nossa visão de Cristo for do mundo, Cristo vai ver a igreja como Ele vê o mundo. A única coisa que faz Cristo ver a igreja de maneira diferenciada é se a visão da igreja sobre Cristo também for diferenciada. E como eu disse hoje à noite aqui, a igreja não terá uma visão diferenciada de Cristo, a menos que Deus conceda essa visão, para que a igreja olhe para Cristo e enxergue Cristo como a revelação apresenta. Que Cristo não seja uma construção dos gerenciadores da igreja, dos líderes de movimento de crescimento, dos personalistas da fé, daqueles que transformaram a igreja num negócio, mas que a visão da igreja seja a visão dada pelo Deus vivo.